Capítulo 10. Da arrecadação e recolhimento das contribuições. Artigo 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. Inciso 1. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. B. Recolher os valores arrecadados na forma da alínea A deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso 4 do artigo 22 desta lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. C. Recolher as contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. Inciso 2. Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Inciso 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Inciso 4. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea A do inciso 5 do artigo 12 do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso 10 deste artigo, na forma estabelecida em regulamento. Inciso 5. O empregador doméstico fica obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. Inciso 6. O proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Inciso 7. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. Inciso 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento. Inciso 9. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Inciso 10. A pessoa física de que trata a alínea A do inciso 5 do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso 3 deste artigo, caso comercializem a sua produção. A. No exterior. B. Diretamente no varejo, ao consumidor pessoa física. C. A pessoa física de que trata a alínea A do inciso 5 do artigo 12. D. Ao segurado especial. Inciso 11. Aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 deste artigo à pessoa física, não produtor rural, que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. Inciso 12. Sem prejuízo do disposto no inciso 10 do caput deste artigo, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente
A. Da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. B. De comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. E C. De serviços prestados, de equipamentos utilizados, de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 13. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º se não houver expediente bancário nas datas indicadas. Inciso 1. No inciso 2 do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior. E, inciso 2, na linha B do inciso 1 e nos incisos 3, 5, 10 e 13 do caput, até o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 3º aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso 1, relativamente à remuneração do segurado referido no parágrafo 5º do artigo 12. Parágrafo 4º na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Parágrafo 5º aplica-se o disposto no parágrafo 4º ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º a empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 8º. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento. Parágrafo 9º. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior, exclusivamente com empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de haver compensação integral, na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Parágrafo 4º. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços. Inciso 1. Limpeza, conservação e zeladoria. Inciso 2. Vigilância e segurança. Inciso 3. Empreitada de mão de obra. Inciso 4. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Parágrafo 5º. Cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante,
Parágrafo 6º. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. Artigo 32. A empresa é também obrigada a: inciso 1. Preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Inciso 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Inciso 3. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Inciso 4. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Inciso 5. Vetado. Inciso 6. Comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o inciso 4 do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Parágrafos 3º ao 8º. Revogados. Parágrafo 9º. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32-A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Parágrafo 12. Vetado. Artigo 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 desta lei no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentá-la, ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas. Inciso 1. De R$20, para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, e inciso 2. De 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas. No caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração, e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1. A metade quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou, inciso 2, a 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado e intimação. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de: inciso 1. R$200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e, inciso 2. R$500, nos demais casos. Artigo 32b.
os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar: inciso 1, a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo, e, inciso 2, a folha de pagamento. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. Artigo 32-C. O segurado especial responsável pelo grupo familiar, que contratar na forma do parágrafo 8º do artigo 12, apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador, do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados, e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput. Parágrafo 2º. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS. Parágrafo 3º. O segurado especial de que trata o caput fica obrigado a arrecadar, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. Inciso 1. As contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. Inciso 2. Os valores referentes ao FGTS. E, inciso 3. Os encargos trabalhistas sob a sua responsabilidade. Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos, nos termos do parágrafo 3º, deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 5º. Se não houver expediente bancário na data indicada no parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 6º. Os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais, na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário, e conforme o artigo 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso. Parágrafo 7º. O recolhimento do valor do FGTS, na forma deste artigo, será acreditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo. Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1º regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos, no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido. Parágrafo 9º. A devolução de valores do FGTS, depositados na conta vinculada do trabalhador, será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 10. O produto da arrecadação de que trata o parágrafo 3º será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. Parágrafo 12.
A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. Parágrafo 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 12. Parágrafo 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo, o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 e no artigo 32-A. Artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais, previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 1º é prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 2º. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Parágrafo 4º. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Parágrafo 5º. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Parágrafo 6º. Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 7º. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Parágrafo 8º. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 do Decreto-Lei nº 1598, de 26 de dezembro de 1977, e nos artigos 40, 41 e 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 34. Revogado. Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no artigo 35 desta lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 36. Revogado.
Artigo 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado o auto de infração ou notificação de lançamento. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 38. Revogado. Artigo 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo. Parágrafo 3º. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 32 desta lei. Artigo 40. Vetado. Artigo 41. Revogado. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora, por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto. Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Parágrafo 1º. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença, ou sobre o valor do acordo homologado. Parágrafo 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais, na data da prestação do serviço. Parágrafo 3º. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Parágrafo 4º. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 5º. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Artigo 44. Revogado. Artigo 45. Revogado. Artigo 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social, ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS. Parágrafo 1º. O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo, e o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20%. Inciso 1. Da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados.
correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, ou, inciso 2, da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social, a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os artigos 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Parágrafo 2º sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, às disposições aplicadas às empresas em geral. Artigo 46. Revogado. Capítulo 11. Da prova de inexistência de débito. Artigo 47. É exigida certidão negativa de débito CND, fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos. Inciso 1. Da empresa. A. Na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele. B. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. C. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a 2.500.000 cruzeiros, incorporado ao ativo permanente da empresa. 19. D. No registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. Inciso 2. Do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. Parágrafo 1º. A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Parágrafo 2º. A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Parágrafo 3º. Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Parágrafo 4º. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 5º. O prazo de validade da certidão, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais, é a dívida ativa da União por elas administrados. Será de até 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Parágrafo 6º. Independe de prova de inexistência de débito. A lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. B. A constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. C. A averbação prevista no inciso 2 deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966. D. O recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e em caso de calamidade pública. E
averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Parágrafo 7º. O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil, não incorporada na forma da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 8º. Revogado. Artigo 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato, ou seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal, com o oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo 3º. Servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial, e a autoridade, ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior, incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no artigo 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível. Título 7. Das Disposições Gerais. Artigo 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 dias, contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter permanente. A. Revogada. B. Revogada. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O não cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo sujeita o responsável à multa na forma estabelecida no artigo 92 desta lei. Parágrafo 4º. Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, por intermédio das juntas comerciais, e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas prestarão, obrigatoriamente, ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. Parágrafo 5º. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural, pessoa física, ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a ser apresentado em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito, e com os adquirentes de sua produção, ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de imposto sobre produtos industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, seja obrigatória. Artigo 50. Para fins de fiscalização do INSS, o município, por intermédio do órgão competente, fornecerá relação de alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. Artigo 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como a atualização monetária e os juros de mora, estão sujeitos, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União,
aos quais são equiparados. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e ainda não recolhidos. Artigo 52. As empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no artigo 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964. 1. Revogado. 2. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1º. Os bens penhorados nos termos deste artigo, ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução. Artigo 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida. Artigo 55. Revogado. Artigo 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a partir da publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE e do Fundo de Participação dos Municípios FPM, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral, de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas A e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou município. Artigo 57. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão, igualmente, obrigados a apresentar, a partir de 1º de junho de 1992, para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei. Artigo 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240 parcelas mensais. Parágrafo 1º. Para apuração dos débitos, será considerado o valor original atualizado pelo índice oficial, utilizado pela Seguridade Social para correção de seus créditos. Parágrafo 2º. As contribuições descontadas até 30 de junho de 1992 dos segurados que tenham prestado serviços aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento em até 12 meses, não se lhes aplicando o disposto no parágrafo 1º do artigo 38 desta lei. Artigo 59. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS implantará, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação desta lei, sistema próprio e informatizado de cadastro dos pagamentos e débitos dos governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos artigos 56, 57 e 58, e permita a divulgação periódica dos devedores da Previdência Social. Artigo 60. O pagamento dos benefícios da Seguridade Social será realizado por intermédio da rede bancária ou por outras formas definidas pelo Ministério da Previdência Social. Artigo 61.
As receitas provenientes da cobrança de débitos dos estados e municípios se da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, deverão constituir reserva técnica de longo prazo que garantirá o seguro social estabelecido no Plano de Benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma da Lei de Orçamento. Artigo 62. A contribuição estabelecida na Lei nº 5.161, de 21 de outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro, será de 2% da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, estabelecida no inciso 2 do artigo 22, parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro. Título 8. Das disposições finais e transitórias. Capítulo 1. Da modernização da Previdência Social. Artigo 63. Aos 66 revogados. Artigo 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador CNT, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, mediante a realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros da Previdência Social. Artigo 68. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, em até um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIC, ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Parágrafo 1º para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º para os registros de nascimento e de natimorto, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como o nome completo, o sexo, a data e o local de nascimento e a inscrição no CPF da filiação. Parágrafo 3º para os registros de casamento e de óbito, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como, a caso disponíveis, os seguintes dados. Inciso 1. Número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Inciso 2. Número de Identificação do Trabalhador, NT. Inciso 3. Número de benefício previdenciário ou assistencial, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS. Inciso 4. Número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor. Inciso 5. Número do título de eleitor. Inciso 6. Número e série da carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 4º no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicar este fato ao INSS até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 5º o descumprimento de qualquer obrigação imposta neste artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades previstas. A penalidade prevista no artigo 92 desta lei e a ação regressiva proposta pelo INSS, em razão dos danos sofridos. Artigo 68-A. A lavratura de procuração pública e a emissão de sua primeira via para fins exclusivos de recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais,
administrados pelo INSS são isentas do pagamento das custas e dos emolumentos. Artigo 69. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, no prazo de: inciso 1, 30 dias, no caso de trabalhador urbano; inciso 2, 60 dias, no caso de trabalhador rural individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será feita: inciso 1, preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico, conforme previsto em regulamento. Inciso 2, por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação. Inciso 3, pessoalmente quando entregue ao interessado em mãos, ou, inciso 4, por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente à comunicação indicada no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na Agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário, na forma do regulamento. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses: inciso 1, não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2, defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5º. O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º deste artigo e conceder-lhe prazo de 30 dias para interposição de recurso. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 30 dias após a suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7º. Para fins do disposto no caput deste artigo, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários, abrangidos os benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 8º. Aquele que receber benefício realizará anualmente, no mês de aniversário do titular do benefício, a comprovação de vida, preferencialmente por meio de atendimento eletrônico com o uso de biometria, ou outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação inequívoca do beneficiário, implementado pelas instituições financeiras pagadoras dos benefícios, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas pelo beneficiário, preferencialmente no mesmo ato, mediante identificação por funcionário da instituição financeira responsável pelo pagamento, quando não realizadas por atendimento eletrônico com o uso de biometria. Inciso 2. A prova de vida poderá ser realizada por representante legal ou por procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Os órgãos competentes deverão dispor de meios alternativos que garantam a realização da prova de vida do beneficiário, com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, inclusive por meio de atendimento domiciliar quando necessário. Inciso 4. A linha A. As instituições financeiras deverão, obrigatoriamente, envidar esforços a fim de facilitar e auxiliar o beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, de forma a evitar ao máximo seu deslocamento até a agência bancária, e caso isso ocorra, dar-lhe preferência máxima de atendimento, para diminuir o tempo de permanência do idoso no recinto e evitar sua exposição à aglomeração. Inciso 4. A linha B. A instituição financeira, quando a prova de vida for nela realizada, deverá enviar as informações ao INSS, bem como divulgar aos beneficiários, de forma ampla, todos os meios existentes para efetuar o procedimento, especialmente os remotos, a fim de evitar o deslocamento dos beneficiários. E, inciso 5.
o INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário realize a prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Parágrafo 9º. O recurso de que trata o parágrafo 5º deste artigo não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no caput deste artigo, ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 8º deste artigo, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, o INSS. Inciso 1. Terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais e, inciso 2, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos a. da Justiça Eleitoral e b. de outros entes federativos. Artigo 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria. Artigo 71. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para sua concessão. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. Artigo 72. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS promoverá, no prazo de 180 dias a contar da publicação desta lei, a revisão das indenizações associadas a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam a 1.700.000 cruzeiros. Artigo 73. O setor encarregado pela área de benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas pelos órgãos locais de atendimento. Artigo 74. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados de cadastros de empresas de contribuintes em geral quando da concessão de benefícios. Artigo 75. Revogado. Artigo 76. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio de procuração, recebem benefícios da Previdência Social. Parágrafo 1º. O documento de procuração deverá ser revalidado, anualmente, nos termos de norma definida pelo INSS. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento indevido de benefício, a pessoa não autorizada, ou após o óbito do titular do benefício, a instituição financeira é responsável pela devolução dos valores ao INSS, em razão do descumprimento das obrigações a ela impostas por lei ou por força contratual. Artigo 77. Revogado. Artigo 78. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias externas periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como o pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Artigo 79. Revogado. Artigo 80. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS obrigado a: inciso 1. Enviar às empresas e aos seus segurados, quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento das suas contribuições. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Inciso 4. Reeditar versão atualizada, nos termos do plano de benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados. Inciso 5. Divulgar com a devida antecedência, através dos meios de comunicação,
Alterações porventura realizadas na forma de contribuição das empresas e segurados em geral. Inciso 6. Descentralizar progressivamente o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização de postos de atendimento e de regiões fiscais. Inciso 7. Disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgará mensalmente o resultado financeiro do regime geral de previdência social, no qual considerará: inciso 1. Para fins de aferição do equilíbrio financeiro do regime, as renúncias previdenciárias em adição às receitas realizadas, e, inciso 2, para os demais fins, apenas as receitas efetivamente arrecadadas, as despesas orçamentárias e financeiras efetivamente liquidadas e pagas. Parágrafo 2º. Para fins de apuração das renúncias previdenciárias de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas as informações prestadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Artigo 81. Revogado. Artigo 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando-a à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Artigo 83. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 84. Revogado. Capítulo 2. Das demais disposições. Artigo 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo de 30 dias após a promulgação desta lei. Artigo 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados como lei especial. Artigo 86. Revogado. Artigo 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Artigo 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no artigo 46. Artigo 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, as contribuições instituídas a título de substituição, e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Parágrafo 5º, revogado. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º, revogado. Parágrafo 8º. Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação. Parágrafo 9º. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35 desta lei. Parágrafo 10º. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso 1 do caput do artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. Parágrafo 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto, no 70.235, de 6 de março de 1972. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 10 deste artigo não se aplica à compensação efetuada nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 dias da sua instalação, adotará as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social. Artigo 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. Artigo 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita ao responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros, conforme dispuser o regulamento. Inciso 24. Artigo 93. Ao 94 revogados. Artigo 95. Caput. Revogado. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º a empresa que transgredir as normas desta lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento, a suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais. B. A revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial. C. A inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. D. A interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. I. A desqualificação para impetrar concordata. F. A cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso. Artigo 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Artigo 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. Parágrafo 1º. Na alienação a que se refere este artigo, será observado o disposto no artigo 18 e nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 19, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas leis números 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública. Inciso 1. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação. Inciso 2. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. Primeiro poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. Parágrafo 2º. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. Parágrafo 3º. O débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação. Parágrafo 4º. O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela. Parágrafo 5º. Realizado o depósito, será expedida a carta de arrematação, contendo as seguintes disposições. A.
valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. B. Constituição de hipoteca do bem adquirido ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. C. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel quando constituído penhor. D. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários. Parágrafo 6º. Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, e imediatamente inscrito em dívida ativa e executado. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. Parágrafo 8º. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. Parágrafo 9º. Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. Parágrafo 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da dívida ativa da União. Artigo 99. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento. Parágrafo único. O INSS, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial. Artigo 100. Revogado. Artigo 101. Revogado. Artigo 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no artigo 32-A desta lei. Parágrafo 2º. O reajuste dos valores dos salários de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo. Artigo 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, a partir da data de sua publicação. Artigo 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 105. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 24 de julho de 1991, 170º da Independência e 103º da República.